Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz a análise das prestações de contas dos setores públicos de cada município do estado de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Conselheiros da primeira Câmara constataram irregularidades em contratos das prefeituras de Rochedo, Sidrolândia e Jardim. Segunda Câmara analisa 30 processos e aplica multas aos gestores públicos. E ainda, TCE-MS esclarece consulta solicitada pelo prefeito de Amambai. Está no ar o TCE na TV. Na sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 1º de março de 2016, os conselheiros do TCE-MS julgaram 65 processos, sendo 7 irregulares, e ainda aplicaram mais de R$ 43 mil em multas. Os conselheiros constataram irregularidades em contratos das prefeituras de Rochedo, Sidrolândia e Jardim. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 20 processos. Entre eles, estava o contrato firmado entre a Prefeitura de Rochedo e a empresa OK Comunicações Limitada. O conselheiro detectou irregularidade na materialização do pagamento de serviços não previstos no objeto do contrato, sendo que um dos pagamentos foi realizado a terceiro ausente da relação contratual. Também foi determinado a devolução de mais de R$ 15 mil aos cofres do município. Processo 6.479/2011. Em exame, o procedimento licitatório realizado na modalidade concorrência, número 2/2009, a formalização e execução financeira do contrato número 48/2009, celebrado entre o município de Rochedo e a empresa OK Comunicações Limitada, visando a contratação de agência de publicidade no valor inicial de R$ 180 mil. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório, com ressalva quanto à ausência de publicação do extrato do resultado da licitação. Pela regularidade da formalização do contrato, com ressalva quanto ao objeto. Cláusula 1ª. Serviço não constante do edital, cuja competência na contratação não é do Poder Executivo, mas exclusiva do Poder Legislativo, qual seja a transmissão das sessões legislativas, afrontando o disposto no artigo 55, inciso 11 da Lei 8.666/93. Pela irregularidade da execução financeira do contrato, materializada no pagamento de serviços não previstos no objeto contratado, sendo que um dos pagamentos foi realizado a terceiro ausente da relação contratual, no caso, a Prefeitura Municipal de Coxim, conforme comprovam os documentos acostados nos autos. Pela impugnação do valor de R$ 15.400, correspondente a serviços não previstos no objeto contratado, responsabilizando o ordenador de despesas à época, senhor Adão Pedro Arantes, pela devolução da quantia ao erário municipal, atualizada monetariamente a partir do dia 2 de dezembro de 2009, no prazo de 60 dias, comprovando o ressarcimento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 549 UFERMES, ao ex-prefeito já identificado no item anterior. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 50 UFERMES ao senhor João Cordeiro, prefeito municipal de Rochedo, em virtude do não atendimento à intimação que lhe foi endereçada. 25 processos foram analisados pelo conselheiro Gerson Domingos. No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura de Sidrolândia e a Enzo Locadora de Veículos Limitada, foram encontradas irregularidades pelo conselheiro. No processo 4.176/2010, do contrato 79/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a empresa Enzo Locadora de Veículos titular da Autofiusa, declarar regulares as fases de formalização dos termos aditivos e irregular a etapa de execução financeira do contrato e aplicar multas de 150 UFERMES ao titular acima nominado. Já entre os 20 processos relatados pelo conselheiro José Ricardo, se destaca o processo referente ao convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardim e a Fundação Padre José Ferreiro, conhecida como Casa do Garoto. Foi considerado irregular pela ausência de comprovação da publicação
do extrato do convênio na imprensa oficial. Processo 3.190, convênio número 3/2011, celebrado pelo município de Jardim, tendo como titular o senhor Carlos Américo Gruber, eu declaro irregular a prestação de contas do convênio, tendo em vista a ausência de comprovação da publicação do extrato do convênio na imprensa oficial e a expedição extemporânea das certidões negativas do INSS e FGTS. Aplico multa no valor equivalente a 100 UFERMs ao titular acima nominado. 30. Esse foi o total de processos analisados na sessão da 2ª Câmara do TCE-MS, realizada no dia 1º de março de 2016, pelos conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo. O conselheiro Irã Coelho das Neves relatou 10 processos, entre regulares e irregulares, considerando irregular e ilegal a formalização dos termos aditivos referente ao contrato administrativo celebrado entre o município de Brasilândia e a microempresa Nelson Miralhas ME. Por derradeiro, o processo de número 19.905/2014, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a declaração da ilegalidade e irregularidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato de número 179/2013, firmado pelo município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Jorge Justino Diogo, com a microempresa Nelson Miralhas, a aplicação de multa de 30 UFERMs à autoridade responsável e ainda que o processo seja reconduzido à 2ª ICE para acompanhamento da execução financeira. Por fim, a intimação do julgado e o recolhimento das penalidades ora aplicadas deverão ser providenciados na forma regimental. Com um total de 10 processos, a conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade do procedimento licitatório da formalização da 3ª fase do contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Miranda e a empresa Luciano Luiz Pereira ME. Processo 3.236/2009 da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Néder Vedovato, contrato administrativo número 42A de 2009, cujo objeto é transporte escolar. Eu acompanho a manifestação da 6ª ICE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro termo aditivo ao contrato e a execução financeira, e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Sob a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, estavam 10 processos, todos considerados regulares. Dentre os contratos considerados regulares, estão as prestações de contas de convênios dos municípios de Bonito, Três Lagoas, Dourados e Carapó. Na sessão ordinária do Pleno do dia 2 de março de 2016, os conselheiros analisaram 17 processos e também esclareceram a consulta formulada pelo prefeito de Amambai. Em resposta à consulta formulada pelo prefeito do município de Amambai ao Tribunal de Contas, coube ao conselheiro Osmar Jerônimo esclarecer as dúvidas sobre a possibilidade de despesas com pessoal e auxílio alimentação. Eu respondo à presente consulta nos seguintes termos. Quesito: a despesa decorrente de concessão de auxílio alimentação para os servidores públicos municipais integra o cálculo de dispensa com pessoal para fins no disposto do artigo 19, inciso 3º, combinado com o artigo 20, inciso 3º, da linha B, ambos da Lei Complementar número 101, do ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Respondo: não, o auxílio alimentação pode ser benefício pecuniário de caráter indenizatório, não integra as despesas com o pessoal do ente, poder ou órgão que o concede aos seus servidores. A concessão do benefício deve atender ao princípio da isonomia, ser procedida de lei local autorizativa, estar prevista na LDO, ter dotação orçamentária específica, observar as normas contidas no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda, se houver a contratação de empresa para o seu fornecimento, obedecer às regras contidas na Lei de Licitações e Contratos.
Dos 6 processos analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, se destaca a inspeção ordinária realizada na Câmara Municipal de Cacilândia. O conselheiro julgou irregular e aplicou multas e ainda determinou a impugnação de valores. Quanto ao processo número 3.926/2013, que cuida da inspeção ordinária número 15/2013, realizada na Câmara Municipal de Cacilândia, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, tendo como responsável o senhor Valdeci Pereira da Costa, o voto acolhe os posicionamentos do corpo técnico do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja prolatada o seguinte julgamento. Pela irregularidade e legalidade dos atos consignados nos itens 4.3.4, subitem B, do item 5 do relatório de inspeção em face do pagamento da parcela de R$ 2.768,52, a maior, pela atribuição do exercício da presidência, tendo em vista que se trata de verbas alimentares. Pela impugnação no valor de R$ 2.768,52, correspondente ao pagamento de despesas efetuadas em desconformidade com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie, cuja obrigação alcança o então ordenador de despesas, senhor Valdeci Pereira da Costa, como beneficiária do pagamento indevido. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 febres ao senhor Valdeci Pereira da Costa, por infração à norma legal, representada pela omissão na prática do ato de ofício decorrente do não encaminhamento de documento reclamado por essa Corte de Contas. Pela concessão do prazo regimental para que o responsável nominado efetue recolhimento do valor impugnado aos cofres do Tesouro Municipal de Cacilândia e o correspondente à multa aplicada em favor do FUNTC, fazendo prova nos autos sob pena de cobrança judicial e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Neste voto ainda, senhor presidente, solicita a senhora diretora da Secretaria das Sessões que promova alterações nos itens 1 e 2 do voto acostados aos autos conforme seguem. Onde constou item 2 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, passa a constar 2 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Onde constou relatório de inspeção número 15 de 2012, passa a constar relatório de inspeção número 15 de 2013. Mais informações no site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.